Caso surpreendente. Nesse vídeo ele começa dizendo que ela é muito bonita, se apresenta e também diz que é um prazer conhecê-la. Ela fala que é um prazer conhecê-lo e já ele pergunta se ela tem namorado. E ainda que ela tenha dito pra ele que tem namorado, ele pede o número dela. Ela diz que não, então ele fala que o namorado dela deveria levá-la onde ela quiser. Ela fala que não vai muito longe dali, então ele oferece uma carona, mas ela diz pra ele que não precisa. Ele fala que só estava tentando ajudar, mas que tudo bem. Mas agora ela pergunta se o carro é dele e já ele pergunta se o carro não for dele, de quem mais seria. Então ela pergunta se ele quer dar uma volta. Ele fala que pelo que pareceu ele não faz o tipo dela. E como ela fala que ele faz o tipo dela, ele pede para ela esperar que ele vai sair do carro. Ele sai do carro dizendo que ela ficou muito bem com essa bolsa da Gucci. E depois de também elogiar a sandália dela, ele pergunta quanto tempo ela está namorando. Ela diz que não muito tempo e que não quer falar sobre ele. Ele pergunta por que ela está incomodada em falar sobre isso. E como ela diz porque não tem muito tempo, ele pergunta quanto tempo. E ela diz pra ele que é alguns meses. Ele fala que entende e diz que deve ser algo muito recente e pergunta por que no começo ela não quis falar com ele. E como ela diz que ele desistiu muito fácil, ele fala que até ia insistir se ela não dissesse que tinha um namorado. Ela fala que, como ela disse, ainda é algo recente e que ela não sabe no que vai dar. Ele fala que os olhos dela são muito bonitos e em seguida diz também que gostou dos pés dela. Ele fala que não vai mentir e diz pra ela que ele acha muito bonita. E em seguida pergunta de onde ela é. Ela fala que é de Houston e já ele fala que é de Ohio. Ele fala que é novo na cidade e pergunta se ela poderia mostrar os lugares pra ele. E ela fala que com certeza poderia mostrar a cidade pra ele. E por final, ainda que ela tenha namorado, ela acaba decidindo sair com ele. Hoje lá começa a conversa dizendo como está o dia dela hoje. Ela fala que está bem e também pergunta como está o dele. E depois de se apresentar para ela, ele pergunta se ele pode tomar um pouco do tempo dela. Mas ela diz que não e que está bem. Nesse momento, ela se aproxima dele e pergunta se ela pode tomar um pouco do tempo dele. Ele fala que pensou que ela tivesse mais o que fazer. E depois que ela diz que gostou do carro dele, ele pergunta por que ela voltou. Ela fala que talvez ele pudesse dar uma carona para onde ela vai. E como ele pergunta para onde ela vai, ela fala que está indo para o trabalho dela. Então ele diz que vai sair do carro para falar com ela. Ele fala que ela até disse o nome dela, mas que ela estava falando rápido e que parecia estar com pressa. Ela diz que realmente estava apressada, então ele pergunta de onde ela é. Ela fala que é de Nova York, então ele diz para ela que não conhece nada e que ela poderia mostrar os lugares para ele. E depois de não muito tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar no carro. E já dentro do carro, nós vamos direto ao momento em que ele fala que ela é interesseira. Então ela pergunta se ele está brincando. Ele fala que não está brincando e que ela é linda e tudo, mas que é isso que ele acha. Ela fala que não é interesseira e que ele vai ter que dar uma carona para ela até onde ela precisa chegar. E como ele fala que não vai, ela pergunta se ele acha que vai chamá-la para dentro do carro para depois colocá-la para fora. Ele fala que só tem uma coisa que ela não sabe e ela pergunta o quê. Então ele fala que está sendo gravado. Ele fala que é isso que ele faz e conta para ela que ele ganha dinheiro exibindo interesseiras para o mundo. Ele pergunta o que ela tem para dizer agora. E em seguida diz que ela está demorando muito para sair do carro.
O Nair começa dizendo que ela é muito linda e pergunta o nome dela, mas ela diz que não está interessada. Então ele fala que tudo bem e deseja para ela um ótimo dia. Mas quando ele deixa uma maleta cheia de dinheiro cair no chão, como ela tem um bom coração, ela volta para ajudar. Ele agradece pela ajuda e em seguida pergunta o que ela está fazendo. E já ela pergunta o que ele quer dizer. Ele pergunta novamente o que ela está fazendo e pergunta também cadê o dinheiro dele. Ele pede para dar uma olhada e pergunta o que é isso. Ele pergunta se ela está tentando roubar o dinheiro dele, mas ela diz que não. Ela fala que foi sem querer e ele pergunta se ela está falando sério, e ela diz que sim. Ela diz que nunca faria uma coisa dessa. Ele fala que tudo bem e diz que vai embora. Ela pede para ele esperar, e ele pergunta o que ela quer. Ela pergunta o nome dele e se apresenta. Ele fala que ela tentou roubar o dinheiro dele, mas ela fala que não fez isso. Mas em seguida ele diz que o nome dele é Nair. Ele fala que ela é muito bonita e pergunta para onde ela estava indo. E ela diz para ele que ela estava indo almoçar. Ele fala que também está indo almoçar e se ela quiser pode ir com ele. Em seguida ele pede o número dela e pergunta se ela tem namorado. E ela diz para ele que ela não tem namorado. Ele entrega o telefone para ela e fala que gostou muito do enfeite do cabelo dela. Em seguida, ele fala que o carro dele tá logo ali na frente e pergunta se ela quer entrar. E ela diz que tudo bem. Ela pergunta se o carro é dele, e como ele diz que sim, ela fala que é um ótimo carro. Em seguida, ela pergunta se o dinheiro é dele e pergunta também se ela pode tirar uma foto com o carro e com o dinheiro dele. Bom, e depois de tirar a foto dela, ele a convida para entrar no carro. E nesse momento ele pergunta como ele pode confiar nela, sendo que ela tentou roubar 10 mil dele. Ela diz que não pegou o dinheiro dele, e já ele fala que se ele não tivesse encontrado o dinheiro, ela teria levado. E como ela fala que não precisa disso, ele fala que ela colocou na bermuda dela. Ele fala que precisa dizer a verdade, que ele não tem nenhuma dúvida de que ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira e pergunta como assim. Ele fala que ela voltou correndo depois de ver o dinheiro dele. Ela fala que não foi bem assim e ele pergunta como foi. Então ela responde dizendo que ela só voltou para ajudá-lo. E depois que ele fala que não acredita nisso e pede para ela sair do carro, ela pergunta por quê. Ele fala porque ela é interesseira e pede mais uma vez para ela sair do carro. E termina dizendo que pessoas como ela não dá para confiar. O Nair começa uma conversa com essa garota, mas ela diz pra ele que ela tem namorado. Ele fala que não está vendo o namorado dela ali, mas ela diz que está indo encontrá-lo. Ele pergunta se eles não podem pelo menos ser amigos, mas ela diz que não. Mas quando ela vê ele se aproximando do carro, ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que o carro é dele e ela diz que gosta muito desse tipo de carro. Ele agradece e pergunta se ela não vai encontrar o namorado dela. Ela fala que resolveu voltar para falar com ele. Ele pergunta se agora ela pode falar com ele e ela diz que sim. Ela pergunta se ele pode dar uma carona para ela. Ele fala que não e diz que ele não quer ter problemas com o namorado dela. Mas em seguida pergunta o nome dela. Ela diz que o nome dela é Vanessa e ele fala que o nome dele é Nair e diz que é um prazer conhecê-la. E depois disso ele pede o número dela. Ele fala que ela é muito bonita e diz também que ela digita muito rápido. Ele pergunta em que ela trabalha, e ela responde dizendo que ela trabalha como oftalmologista. E como ela pergunta o que ele faz, ele fala que ele é empreendedor e que ele tem alguns negócios dele. Ele pergunta por que ela está olhando assim para ele. Ela diz porque ela o acha atraente. Ele fala que ela só pode estar brincando porque ele tentou falar com ela, mas ela não demonstrou nenhum interesse.
Em seguida, ele pergunta sobre o namorado dela e fala que se ela fosse fiel, ela não estaria ali dizendo isso pra ele. E como ela muda de assunto, ele fala que ela é muito sorrateira. E em seguida, a convida para entrar no carro. E nesse momento da conversa, ele pergunta quanto tempo ela está com o namorado dela. E ela responde dizendo que aproximadamente há 1 ano. Então ele pergunta se ela é feliz no relacionamento dela. Ela diz que é feliz, então ele pergunta o que ela está fazendo ali. E depois que ela diz que não sabe, ele pergunta por que ela levaria essa culpa. Ela fala que talvez ela gostaria de fazer algo diferente. Então Nair pergunta pra ela por que ela não faz algo diferente com o namorado dela. Já ela pergunta o que ele poderia fazer para deixar o dia dela mais divertido. Ele fala que com certeza, mas isso se ela não tivesse um namorado. E como ela diz que ela poderia terminar com o namorado dela, ele pergunta por que ela abriria a mão do relacionamento dela por ele. Ela diz que se ele passasse confiança, ela faria isso. E depois de algum tempo ali conversando com ela, ele fala pra ela ligar para o namorado dela e terminar. Ela pega o telefone, mas diz pra ele que ela não tem certeza se ela quer isso. Ele pergunta se ela ainda não tem certeza e ela diz que não. Ele fala que não pode ficar com uma pessoa que está confusa e que chegou a hora dela ir. Ela dá um bom dia pra ele e ele deseja um ótimo dia pra ela.